Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar a nossa mente até o mais alto, e através dessa elevação vamos rogar a Deus, a Jesus, a nossa querida Mãezinha Maria Santíssima, e toda a espiritualidade amiga, que nos auxilie nesses minutos de reflexão, onde o nosso irmão Marcos vai passar para nós alguns dados, algumas informações, alguns ensinamentos relacionados ao Apocalipse, e que todos nós ansiamos em aprender para podermos nos posicionar devidamente frente a tudo aquilo que a natureza esteja nos ofertando. Que vossas bênçãos possam envolver todos nós presentes neste momento, encarnados e desencarnados, e também que possa se estender a todos os nossos familiares, ajudando-os naqueles que eles mais precisarem no momento. E com a prece que o bom Mestre Jesus passou para nós, quando solicitamos dele como deveríamos orar, nós pedimos licença para fazê-lo no início dos trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Sabemos serem vossos o reino, o poder, a glória, a justiça, a paz e o amor, pois sois onisciente, onipotente, onipresente. Rogamos de joelhos, Senhor, se conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Paulo. Marco, o assunto é todo seu e eu fico apaixonada com esse assunto, principalmente que eu não sei nada. Estou doida para aprender. Nós também somos apaixonados com o assunto e agradecemos muito a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente já tem concluído em torno desse livro tão importante, que é o Apocalipse, a última escritura da Bíblia, uma mensagem que é de Jesus, que ficou guardada para o tempo presente e que só pode ser compreendida na sua profundidade hoje, com as luzes que o Espiritismo veio nos trazer. Exatamente porque o Espiritismo era a chave prevista dentro do próprio Apocalipse. O Espiritismo estava previsto dentro do próprio Apocalipse para poder destrancar o entendimento dessa mensagem e para que a gente possa, então, fazer uma revisão da história, entendermos o que Jesus conseguiu ver com a sua visão de presciência, entendermos qual que é a mensagem que ele deixou para o planeta. É uma mensagem que nos suscita profundas reflexões sobre o que a gente pode fazer, sobre o que nós deixamos de fazer, né? Bom, eu estou aqui com a apresentação. Então, nós vamos aqui começar com o slide. Está todo mundo enxergando o slide? Tá sim. Ok. Então, dando sequência, né, no último encontro, nós falamos um pouquinho sobre a estrutura do Apocalipse. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a estrutura do Apocalipse e nós vamos começar a dar os primeiros passos no capítulo 1, número 1 do Apocalipse. Mas eu não posso deixar de explicar algumas questões sobre como que a gente lê o livro, que diz respeito, tem a ver com a forma, com a estrutura das mensagens, né, que estão nele contidas. E essa pesquisa que eu estou trazendo para vocês está na versão mais recente do que a gente conseguiu escrever e publicar, que é o livro Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Grande Revelação. E o que nós temos agora publicado é o número 2.
já foi publicado em versão para livro eletrônico, e-book, e em breve vai sair em versão impressa. Então, nosso tema é a gente entender que o Espiritismo está no foco do Apocalipse. Hoje eu vou tentar trazer para vocês um mapa do tesouro, um mapa para a gente entender a leitura do Apocalipse. O que eu quero trazer aqui para vocês? Que vocês tomem nota dessas dicas, porque vocês vão poder pegar o texto e conseguir se orientar melhor na leitura do texto, entendendo que ele tem uma estruturação bem diferente, né? E essa estruturação que a gente vai terminar hoje. Nós começamos a mostrar a estrutura do texto no último encontro, e hoje a gente vai completar. De tudo que a gente falou no nosso último encontro, nós fizemos aqui um resumo, né? Nós fizemos um resuminho. O que significa esse desenho que está aí na tela? Em primeiro lugar, o Apocalipse ele é composto de 7 seções. Tem a seção das igrejas, a seção dos selos, a seção das trombetas, dos sinais, das taças, das vozes, das visões. Termina com as 4 presenças de Deus. 1, 2, 3, 4, vocês estão vendo ali no finalzinho. E começa com 4 partes, que são 4 partes da introdução. Essa é a divisão do Apocalipse em 7 seções. Cada seção tem 7 elementos. Então, por exemplo, na seção dos selos, vocês vão ver, então foi aberto o primeiro selo, abriu-se o segundo selo, então o terceiro selo foi aberto, o quarto selo. Cada seção tem 7 elementos. A seção das trombetas, vocês vão ver que são 7 trombetas que tocam. Tocou a primeira trombeta, a segunda, a terceira, e assim por diante. Né? Essa é a divisão em 7 partes. O livro também pode ser dividido em 3 partes. Como assim? A divisão em 7 partes é a mais detalhadinha. Agora, no geral, o livro tem 3 partes. Tem a parte do meio, que é o centro, está ali no finalzinho da imagem, né? Que é a segunda parte de Apocalipse, capítulo 12 até o 15. É o centro do texto. É o núcleo do texto. Vai de Apocalipse 12 a 15. Você tem a primeira parte, que vai de Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 11. E depois você tem a terceira parte, que vai de Apocalipse 16 até o capítulo 22. Você sabendo também essa divisão em 3 partes é muito útil, porque ela marca assuntos diferentes, né? Então, por exemplo, na primeira parte, ela é mais preparatória, ela está apresentando os símbolos gerais do Apocalipse, ela está preparando caminho. Na seção do meio, que é a segunda, é o ponto do livro que mais vai trazer previsões sobre a vinda do Espiritismo. É o Espiritismo no centro do Apocalipse. Na terceira parte, nós vamos ver a renovação que está prevista. Porque o Apocalipse prevê uma renovação do mundo, né? Então é a partir do capítulo 16 que começa a grande renovação. E essa renovação ela é representada pela queda de 3 agentes maléficos, que são simbólicos, que é o dragão. O dragão representa o mal que pode se apresentar com várias caras. Uma delas é a face da agressão, das guerras, das lutas, da ignorância humana. O dragão vai cair, ele vai sumir, ele vai desaparecer. Isso mostra, na previsão do Apocalipse, o final do período de guerras, do paradigma bélico, para usar as palavras de Chico Xavier. Isso vai terminar. Cai também, na terceira parte, né, a partir do capítulo 16, cai também a grande prostituta, que é o segundo agente maléfico,
do Apocalipse, e essa prostituta representa os desvios religiosos. Então nós não veremos mais, a partir dessa terceira parte, que é a última etapa prevista para o futuro da humanidade, nós não veremos mais o desvio religioso. A prostituição na seara religiosa vai terminar, a mistura dos interesses materiais com os interesses espirituais, tudo isso vai ter fim. E o terceiro agente maligno que cai na terceira parte do Apocalipse é a Grande Babilônia, que representa os impérios poderosos, que são os estados e suas culturas, regidas pela força, pela guerra, pela imposição, pela exploração do ser humano. Então, o contexto político das nações vai mudar. Quando a gente fala da queda da Grande Babilônia, a previsão do Apocalipse é que a conformação dos estados, das organizações humanas, ela vai ser tal que vai apagar todo esse vestígio dos impérios poderosos e criminosos que nós vimos aí, dominando ao longo da história humana, né? Então vejam que como que a terceira parte já é uma renovação enorme, né? Ela vai renovando até chegar à época da Nova Jerusalém. Um dia nós vamos sentar só para explicar sobre isso, mas a figura da Nova Jerusalém, segundo a mediunidade do Chico Xavier, é a antevisão, é a previsão mediúnica de João, de Jesus através de João, mostrando a humanidade redimida. Então, assim, para a gente resumir muito, o símbolo da Nova Jerusalém, que está lá no final do Apocalipse, é a humanidade redimida, né? Nesse esqueminha, e aqui ainda estou reprisando, que nós vimos no encontro passado, tudo que está marcado de vermelho, os elementos de vermelho, eles abordam as fases de desvio da humanidade. As fases de desvio. O que está de azul aborda a fase de renovação. Principalmente após a vinda do Espiritismo. Então é depois que vem o Espiritismo que começa a ficar azul, né? Aqui o Apocalipse não usa essas cores, tá, gente? Eu usei a cor só para a gente entender na estrutura do texto como que o texto trabalha com essa dualidade entre o desvio e a restauração, o desvio e a restauração. Muito legal, né? A gente vai ver na última sessão, a sessão das visões, já existe uma preponderância do bem. Ele já está falando, já esquecendo dos desvios, porque ele já está lá na frente, no futuro. E as quatro últimas partes ali do Apocalipse, que está no capítulo 21 e 22, são as 4 presenças finais previstas, né? Que é, na verdade, a humanidade restaurada. São vários e vários símbolos para mostrar a humanidade restaurada, né? Eu mostrei para vocês, no encontro passado, que no 7º elemento de cada ciclo, nós temos o destaque do Espiritismo. O Espiritismo está participando na renovação, né? E nós vimos também que um símbolo para tratar da vinda do Espiritismo é o símbolo das manifestações espirituais. E a forma como o Apocalipse aborda as manifestações espirituais, renovando o conhecimento espiritual no planeta, é através de relâmpagos, vozes e trovões, que era uma forma como o judeu compreendia a manifestação de Deus na Terra. Deus se concretizando através do ensinamento da palavra, mas com agora, na previsão do Apocalipse, em grande dimensão, para usar as palavras de Jesus, reunindo os anjos dos 4 cantos da terra, como está lá no Novo Testamento, e que é também refletido no Apocalipse, né? Então, em cada 7º elemento, nós vamos ver ali a participação marcante do Espiritismo. Então, veja que ele vai trabalhando em cada sessão o desvio, a renovação e
o Espiritismo ali no ápice, na crista da onda da renovação. Ok? Que é para a gente falar assim de maneira bem geral, né? Mas o que eu fiz para vocês hoje, para a gente começar a entender a leitura do Apocalipse, para quem quiser começar a ler o texto. Vocês já podem tomar nota. Quem não puder tomar nota agora, assista o vídeo depois de novo e já comece a anotar, porque aqui eu fiz a divisão dos capítulos para a gente se orientar. Então, por exemplo, a introdução é o Apocalipse 1. A seção das igrejas, Apocalipse capítulos 2 e 3. A seção, ou melhor, o ciclo dos selos, depois eu explico, porque tem os ciclos que são diferenciados. A seção dos selos, Apocalipse 6, 7 e 8. Os capítulos 6, 7 e 8. Ciclo das trombetas, Apocalipse 8, 9, 10 e 11. Ciclo dos sinais, Apocalipse 12, 13, 14 e 15. Ciclo das taças, Apocalipse 16. Seção das vozes, Apocalipse 17, 18 e 19. Seção das visões, Apocalipse 19 e 20. E o encerramento, que são as 4 presenças finais do Apocalipse, vai de Apocalipse 21 até o 22. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, não tem essa divisão bem feitinha. Por quê? Porque quando os estudiosos, os teólogos antigos foram fazer o estudo e a alocação dos títulos que eles distribuíram no texto do Apocalipse, eles não entenderam, eles não compreenderam essa divisão. Eles não conseguiram enxergar com tanta nitidez como os estudiosos da atualidade conseguem enxergar. Okay? Então, vocês já podem compreender isso aí. Alguns ciclos são fáceis de destacar, porque, por exemplo, esse que nós denominamos de ciclos, que são os mais especiais dos selos, o ciclo das trombetas e das taças, os elementos são intitulados de forma muito marcante. Então, abriu o primeiro selo, foi aberto o segundo selo, tocou a quinta trombeta, então tocou a sexta trombeta, né? Não com essas palavras, tá, gente? Eu estou aqui só parafraseando. Foi derramada a quinta taça, a sexta taça. Esses ciclos, na verdade, eles são destacados. E tem um motivo. Um dia a gente vai entender por quê. Né? As outras sessões não são tão evidentes assim. Umas são mais discretas. Mas todos eles seguem essa regra. De 7 elementos em cada um. Ok? Bom. Então, compreendido isso, olha que legal. A gente já tem um mapa, né? Para a gente pegar o texto e começar a entender que existe uma estrutura para você seguir, que te ajuda a entender muito melhor o desenrolar da mensagem. E para a gente entender como que a gente vai ler, olha que bacana. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai entender que cada ciclo, cada sessão, ele aborda um período da história. É o mesmo período da história. Como assim, Marco? O período da primeira sessão, que é o período das igrejas, o período abordado pelos selos, pelas trombetas, é o mesmo período da história. É a mesma fase, que vai desde quando? Desde a morte de João, os eventos que começam depois do desencarne de João, até a humanidade renovada. Esse é o período de tempo abordado pelo Apocalipse. Quem diz isso? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz. Então a gente pode pensar assim, poxa, Marco, mas se cada sessão está falando do mesmo período, não fica repetitivo? Não. Porque cada sessão, ela vai dar um enfoque diferente, ela vai destacar pontos diferentes da história. Estão entendendo isso? Então, como que a gente vai lendo? Olha, eu vou ler a primeira sessão das igrejas até chegar na sétima. Aí,
Eu entendo que agora começou a nova. O período da história começou de novo. Do início até o 7º. Lá na segunda sessão, que é a sessão dos selos, eu sei que o 7º está falando da vinda do Espiritismo. Aí eu vou para a terceira sessão. Né? A terceira sessão começa no mesmo período da história, do início até o fim. Começa tudo de novo. Estão entendendo isso? Começa tudo de novo. E no 7º elemento vai tratar de novo do quê? Da vinda do Espiritismo. Tá? Então, a gente vai compreendendo. Vamos lá, olha, ver aqui naquele esqueminha que eu fiz para vocês. Nós temos a seção das igrejas, dos selos, das trombetas, dos sinais. Você volta para o número 1 de novo, até a última etapa prevista. Aí eu comecei um novo ciclo, então pode saber que você voltou no tempo. Voltou de novo. Da estaca 1 até a última fase, que é a vinda do Espiritismo. Ah, então, Marco, terminei esse ciclo, comecei mais outro. Ótimo, você começou outro? Então você vai começar do número 1 até chegar no final do ciclo, que é a vinda do Espiritismo. Maravilhoso isso, né, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Alguns autores conseguiram começar a entender essa divisão, mas com essa clareza que o Espiritismo nos traz, não, tá? Então as pessoas têm muita dificuldade em entender que os ciclos têm essa linearidade, as sessões. Ok? Percebam o seguinte: no final de cada sessão, eu coloquei um fluxo comum. Todos eles vão desaguar nas 4 partes finais. Por quê? Porque todos os ciclos, todas as sessões, melhor dizendo, elas vão caminhando para cair no mesmo lago. São como rios que desaguam no mesmo mar. Então imaginem que são 7 rios desembocando no mesmo mar. Que é o finalzinho mesmo do livro, que são as 4 presenças finais. 1, 2, 3, 4, que está ali entre o capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Paulo. Pois não? Ô Marco, como algumas pessoas aqui também não estudam o Apocalipse, como eu, então só para ver se a gente está pegando certo. Então, cada sessão ali, tanto das vozes quanto das taças, das igrejas, ela conta a história toda e chega até na renovação, só que cada sessão ela vai contar, ela vai usar uma simbologia diferente? Ela vai usar muitos símbolos diferentes e, ao mesmo tempo, também símbolos semelhantes. Mistura. Contando a mesma história, falando das mesmas coisas. Ela vai abordar o mesmo período da história, mas vai dar enfoques diferentes. Ele vai selecionar pontos diferentes da história. Entendeu? Entendi. Obrigado. Então não fica repetitivo. Né? Não fica assim. Tem uma repetição, claro. Mas não fica tão repetitivo. Porque em cada sessão, vocês vão perceber que a mensagem está querendo enfocar um aspecto diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na 4ª sessão, que é essa que está no centro, que é a 4ª sessão, que é a sessão dos sinais, o foco é a vinda do Espiritismo. Tanto é que o Espiritismo ele aparece lá no 4º elemento e se estende até o 7º. Ele amplia a participação, a atuação do Espiritismo, para mostrar que a vinda da 3ª revelação é uma das principais mensagens do Apocalipse. Mas, ô Marco, por que eles escolheram o centro? Lembra que eu mostrei para vocês no encontro passado que o Apocalipse é um espelho? A parte do meio é a parte que não se repete. As outras partes, elas se espelham. Elas vão se casando. Né?
Então, essa era uma técnica que eles usavam. Através dessa técnica de espelhamento, você sabia que aquilo que fica no centro é aquilo que você quer dar ênfase, que você quer destacar. Então, a sessão dos sinais, ela vai destacar a vinda do Espiritismo, vai abrir muito espaço para falar dele, de como viria essa terceira revelação, né? E vem exatamente no meio para mostrar o quê? Jesus está querendo dar ênfase. O autor espiritual da mensagem está querendo dar ênfase nesse aspecto. Ok? Não recebe tanta ênfase assim como nos outros pontos. É só para mostrar como que os ciclos estão abordando a mesma época da história, as sessões, mas nem sempre eles estão repetindo tudo. Eles vão dando um enfoque diferenciado. Agora, o que eu estava falando com vocês, que eu queria que vocês entendessem, é o seguinte: todas essas sessões, chegando até a sétima, é para mostrar o seguinte, ó, chegou na sétima, a humanidade está preparada para a fase final. Então, todas essas sessões desembocam no final do livro, que é constituído pelos capítulos 21 e 22, que é a sessão, que são as 4 presenças de Deus na Terra, que na verdade é o símbolo da humanidade redimida. A gente vai comentar isso hoje. Tá? Mas eu queria que vocês entendessem que você vai lendo as sessões, chegando no final de cada uma, entendendo que todos os 7 elementos apontam para o final do livro. Eles estão te preparando. Né? Então você poderia dividir em 7 livros, onde o final é o mesmo, só que no final, na parte final, aí vem o complemento total, unindo a ponta de todos eles. É muito legal, não é? Vocês imaginem o que significa psicografar uma mensagem dessa, com esse nível de cuidado, de esmero, né? Porque o texto, ele é praticamente uma obra de arte. E o Emmanuel fala isso lá no livro A Caminho da Luz. Ele fala que os textos hebraicos, eles são codificados em verdadeiros monumentos. Então o egípcio, por exemplo, gostava de fazer esfinges, né? Pois o Emmanuel fala, mas os textos hebraicos também têm uma modulação esfingética. Os textos hebraicos, eles são todos modulados, eles são trabalhados ali, ó, com esmero, com técnica, com todo o cuidado de quem está fazendo uma obra de arte. Né? E são vários os textos, tá, que hoje a gente está descobrindo que tem esse desenho, né, que nem sempre são desenhos iguais, mas que demonstram esse tipo de cuidado na forma para conduzir o leitor. Né? Então fica muito fácil a gente entender isso. Porque, vejam só para vocês entenderem. Se eu não soubesse isso, que o mesmo período da história vai sendo contado 7 vezes de forma diferente, se eu não soubesse disso, eu ia ficar totalmente perdido sobre a cronologia. Falar assim, gente, mas e aí, onde começa, onde termina? Cadê o fio da história nessa confusão toda? Né? Então, eu sei, hoje nós sabemos que cada sessão ela está tratando de um fio da história, cobrindo o mesmo período, até o ápice de cada sessão, que é a vinda do Espiritismo. E se a ponta de cada sessão que está falando da vinda do Espiritismo, ela desemboca, ela deságua, que, como eu brinquei com vocês, né, são 7 rios que desaguam no mesmo mar. Se eles todos estão desembocando na humanidade futura, o recado que a Escritura quer trazer para a gente, a mensagem do Apocalipse é o Espiritismo que vai preparar caminho para a humanidade futura. É a cultura espiritual renovada pelo Espiritismo que vai preparar a humanidade para se tornar a Nova Jerusalém,
que é essa humanidade que passa da regeneração, que limpa todos os seus débitos e toda a sua conduta e se restaura integralmente para sair limpinho, né, limpinha a humanidade no final da regeneração, chegando na fase de mundo ditoso, de planeta feliz. É muito legal isso é lindo, né? A gente percebe então como que o texto ele é todo trabalhado, todo esmerado. Mas vamos lá. Então, aqui, na verdade, eu já passei essa imagem para vocês. Agora eu queria que vocês entendessem uma coisa. Deixa eu repetir sem querer aqui a imagem. Queria que vocês entendessem uma coisa. Imaginem uma escada. Né? Em cada sessão, eu tenho uma escadinha do tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou seguindo aquela cronologia. Isso na vertical, né? Só que na horizontal também existe uma progressão. Do início até o fim, eu tenho uma progressão linear, que eu posso também selecionar aqueles pontos que forem enfatizados em cada sessão, eu também vou conseguir traçar uma linha do início do livro até o final. Como, Marco? É fácil a gente entender isso, olha só. Cada sessão tem 7 elementos, não é isso? Ótimo. Só que são 7 sessões. Então, se eu destacar e dar ênfase a um elemento só de cada sessão, eu também vou ter uma linha na horizontal, levando a mesma conclusão do final. Mas essa visão do final, na horizontal, a gente vai ver só no final, lá na última parte do nosso estudo. Eu vou mostrar para vocês também que o texto ele traz uma linearidade nessa avaliação horizontal. Então é mais ou menos o seguinte, olha. Sigam a seta aqui. Eu vou acompanhando o texto, cada sessão na seta, vejam. Eu vou lendo cada sessão, ó. Comecei um período novo. Comecei de novo. Sexta sessão, comecei de novo. Sétima sessão, é o mesmo período, comecei de novo, né? Só que tudo isso me leva, o final de cada uma das sessões me leva para o final do livro, que é a consolidação da Nova Jerusalém. São as 4 presenças que estão lá no final do livro, capítulos 21 e 22. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pode falar, por favor. Vamos tirar as dúvidas para a gente caminhar. Boa noite. Pois não? Eu estou notando aqui que você marcou algumas teclas, se é que eu posso usar esse termo, de vermelho. Essas teclas de vermelho, elas representam algum tipo de referência ao espiritismo? Não, é o seguinte, tem a ver. Nós falamos mais cedo. Obrigado. O seguinte, pois não, é uma alegria. E é importante. Esses elementos que estão de vermelho, eles são os elementos que na previsão mediúnica dizem respeito aos momentos, aos eventos de desvio. São os acontecimentos de desvio do ser humano que foram previstos através da mediunidade presciência. Os elementos que estão de azul são os elementos das fases de renovação. Então o Apocalipse ele é todo trabalhado nessa antítese do desvio humano e da sua posterior renovação. Então existe uma fase de desvio, vem o Espiritismo e começa a instruir a humanidade, e a partir daí a humanidade começa a se endireitar na renovação. Só que os elementos que estão destacados em vermelho são aqueles que dizem respeito às fases de desvio. Os que estão destacados de azul são as fases vinculadas à renovação. É fácil de entender. É só a gente entender o momento do erro e o momento da superação do erro. É como se fosse uma espécie de remissão do erro.
de conserto daquele erro. Isso, exatamente. Okay. Obrigado. Porque para os judeus, o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, que alguns pensavam que se concretizaria só no plano espiritual, mas a maioria sabia que aconteceria na Terra. Eles sabiam que o planeta do futuro seria um planeta renovado. Eles sabiam que seria um planeta totalmente restaurado na sua conduta, quando a lei seria vivida. A lei estudada e pacientemente internalizada, um dia ela ia se tornar um comportamento espontâneo no ser humano. É essa a fase de renovação que está prevista no Apocalipse, né? Que é a humanidade futura. Ok? Então, e me permita um comentário. Essa segunda onda da pandemia que está se abatendo sobre nós está me reportando a esse tipo de episódio. Por quê? Veio a primeira onda como uma espécie de alerta, para o qual uma expressiva parcela da população não deu a devida atenção. Então veio a segunda onda para realmente reforçar a necessidade que nós temos de mudança de paradigma, de atitude, de comportamento. Isso. Esse padrão, na verdade, também está muito presente nas escrituras da Bíblia. Ele funciona da seguinte maneira: Deus manda a instrução, manda os profetas, investe no esclarecimento espiritual dos homens, traz uma proposta de aliança, que é um casamento espiritual. Olha, una-se em coração a Deus. Unam-se, seres humanos, que vocês vão ser felizes. Conduzam as nações sob a caridade, sob a bondade, que o planeta vai ser muito melhor. Mas os homens geralmente traem a aliança e se prostituem. Por isso que o Apocalipse traz a figura da prostituta. A grande prostituta é a humanidade traindo a Deus. Mas traindo a Deus no ponto mais sensível, onde ela não poderia trair, que é no campo da religiosidade. Exatamente os conhecimentos religiosos mais puros, que são orientação espiritual de alto nível, são desviados também pelo homem em proveito econômico, em proveito pessoal. Então é um ciclo que as escrituras vão mostrando. E aí, quando a humanidade se desvia, o que acontece? Vem a retribuição, que é a lei de causa e efeito. A retribuição está representada na seção número 5, que é a seção das taças. As taças são derramadas sobre a humanidade. A humanidade, então, vai recebendo de volta aquilo que ela plantou. É a seção das taças, de número 5. Ela destaca as retribuições. Né? Então, é um padrão presente. A gente está sempre recebendo, e a mesma coisa acontece na nossa encarnação. A gente está sempre recebendo orientação para mudarmos o nosso comportamento, sermos pessoas melhores. E aí a gente vai, pisa na bola, nós deixamos de seguir aquilo que nos cabe, e aí sofremos. Temos muitas vezes que reencarnar várias vezes para que possamos então nos endireitar, né? É o padrão da Escritura. Mas o Apocalipse, na verdade, ele está mostrando a fase final da humanidade, que é o chamado final dos tempos. É a fase final. Depois da renovação que começa na humanidade com a vinda do Espiritismo, a humanidade parte para um nível evolutivo espiritual tão bom e tão superior que não retrocede mais. Depois que a humanidade alcança esse nível, esse patamar, ela não volta mais, ela não retrocede mais. Ok? Bom, então para a gente, entendido aí como que a gente vai fazer essa leitura do Apocalipse, nas suas várias sessões, nós vamos começar a falar do capítulo 1 do livro. Mas para a gente tratar do capítulo 1, eu tenho que
trazer para vocês uma noção fundamental, que é essa aqui, ó. É a noção de Shekinah, que é pressuposto para que a gente possa entender a mensagem do Apocalipse. Por quê, Marco? Porque o capítulo 1 vai estar falando da Shekinah. E o capítulo 1, na verdade, ele espelha. Vocês lembram que o Apocalipse é casado? O início dele repete, ele espelha o final? Então a introdução, ela está tratando do final, daquilo que vai acontecer no final. Ela está espelhando, como um espelho. O capítulo 1 reflete aquilo que foi descrito no final do livro. Então o capítulo 1 do Apocalipse reflete o que está descrito nos capítulos 21 e 22. Bom, mas o que o capítulo 1 traz como reflexo e os capítulos 21 e 22 do Apocalipse trazem como previsão é a Shekinah. Shekinah. O que é isso? Essa palavra vem da raiz shakan, que significa habitar. Daí deriva o sukkot, que é a tenda, a habitação, e ela representa morada. No latim, ela foi traduzida como tabernáculo. Ela exprime Deus fazendo morada na terra. Deus fazendo morada no coração dos homens. O estabelecimento do reino divino na terra. Então a Shekinah é a morada, é a presença, uma outra palavra muito utilizada, tá? Pelos judeus. É a presença divina. É Shekinah. Então nós temos que entender que o final do Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, ele está falando da presença divina na terra. Como ela se concretizaria. E o capítulo 1, que espelha, reflete o que está no final, ele também vai falar da Shekinah. Ele está mostrando, fazendo aquela projeção espelhada com o capítulo final. Bom, nós temos que compreender que para o judeu, para a cultura judaica, a Shekinah ela se concretiza em vários graus. Significa dizer o seguinte: a presença de Deus na terra e na realidade humana, ela se materializa de várias maneiras. O ensinamento divino, através da revelação das Escrituras, é Shekinah, é a presença de Deus. Então a Bíblia é Shekinah. Por quê? Porque a lei é ensinada, é a orientação espiritual. O livro dos Espíritos é Shekinah. O Evangelho segundo o Espiritismo é Shekinah, é ensinamento e orientação. É Deus presente na vida humana através da orientação de esclarecimento. Ok? Também os judeus entendiam a Shekinah, a presença de Deus, a presença divina no planeta, através de manifestações físicas e espirituais. Então, por exemplo, estudiosos cristãos, como é o caso de Russell Champlin, ele vai dizer que fenômenos atuais, como a experiência de quase morte, eles não dão braço a torcer para falar da mediunidade, mas eles diriam, se aceitassem a mediunidade, que a mediunidade é a manifestação espiritual. Então eles falam que a profecia, as visões, os dons do Espírito Santo, e nós espíritas, vamos dizer, a mediunidade são manifestações divinas na Terra, são Shekinah, é um outro grau, um outro degrau da presença de Deus na Terra. As manifestações espirituais, elas atestam a vida espiritual. E quando elas atestam a vida espiritual, elas estão nos dizendo sobre Deus. Né? Então, manifestação divina na Terra, através dos fenômenos espíritas. Quando a humanidade começa a refletir sobre Deus, você vai criando um padrão mental sobre a cultura espiritual.
E essa reflexão, então, também é Shekinah. Por quê? Porque é a concretização da cultura espiritual na mente dos homens. Que a nossa mente ainda é muito poluída, né? Nossa mente ainda é tomada pelos interesses animalescos inferiores. O nosso estado mental ainda não é presença divina, não. Mas vai ser. Os judeus entendiam, então, que existe uma gradação. Chega aquele momento em que o estudo, a oração... Veja só, que legal. No Talmud diz que quando 10 judeus se reuniam para rezar, havia a Shekinah, a presença de Deus estava ali. Jesus depois foi reduzir esse número. Ele falou assim, não, quando 2 ou mais tiverem meu nome, lá também eu estarei. Né? Então Jesus falou, não bastam 2 ali unidos mentalmente para conseguir estabelecer uma presença, um padrão espiritual superior. Mas os judeus sabiam que 10 reunidos promoveriam, através da oração, a presença divina, que é o que? Um nível magnético superior, atraindo a presença divina. Um outro nível da Shekinah é a prática, a vivência da caridade, da fraternidade. Toda vez que nós fazemos o bem para o nosso semelhante, Deus está presente na nossa conduta, no nosso verbo, no nosso abraço. A presença divina através da nossa prática. E como último degrau dessa presença divina, os judeus sabiam que haveria uma internalização definitiva das leis divinas na mente e nas mãos. Haveria uma internalização, uma consolidação, uma concretização efetiva. A disciplina gerou espontaneidade. A disciplina dos seres humanos ali, na mudança da conduta, geraria, então, uma cultura de bondade, de lei divina, vivida, pensada, sentida e estabelecida na prática, em todo o planeta. Essa é a última fase da Shekinah, da presença divina. E é essa última fase a mais destacada no final do Apocalipse, que é a Nova Jerusalém. Vocês vão ver lá, eles mostram, um dia nós vamos estudar com Vagar, as várias características maravilhosas que a humanidade futura vai ter. Não é? Que é esse reino de Deus estabelecido na Terra. Bom, então eu tenho que entender que o capítulo 1 do Apocalipse, ele está espelhando isso. Ele está falando sobre esse mundo futuro. Ele está trazendo esse primeiro reflexo. Ok? Uma das expressões usadas no Apocalipse é a face de Deus, que todos os olhos verão. É falado no capítulo 1, por exemplo, versículos 7 e versículos 16, e é falado lá no final do livro, no capítulo 21, versículos 1 a 3. No início do Apocalipse e no final, é dito que chegará um momento em que todos os olhos verão a face de Deus, mas eu vou ver Deus como? Se você entender os degraus da Shekinah, você vai entender. Nós vamos ver Deus através da cultura, do ensinamento, da vivência, do amor praticado, dos fenômenos espirituais, da presença cada vez mais constante da mediunidade e da visita espiritual, do intercâmbio espiritual no planeta. Essa é a face de Deus, né? Que é uma das explicações, das traduções da Shekinah. Então, capítulo 1, vejam só, capítulo 1, versículo 7 e 16, ele está repetindo, reproduzindo e espelhando o que está exatamente no final do livro, capítulo 21, 1 a 3. E aí nós podemos começar a pegar alguns trechos do livro, no capítulo 1. E nós vamos ficar só com esse trechinho aqui hoje.
E vocês vão perceber que eu não vou conseguir esgotar com vocês hoje o estudo desse trechinho que está aqui, de tanta coisa que tem aí. E vejam que esse pedacinho nem é o capítulo 1 inteiro. Nem é o capítulo 1 inteiro. Mas vamos lá. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Vocês vão entender a Shekinah daqui a pouco, porque eu vou destacar uns outros trechos do capítulo 1 aqui. Mas, em primeiro lugar, vamos selecionar algumas passagens que são importantes. Primeira palavra, revelação. Bom, Apocalipse é revelação. Tanto é que nos Estados Unidos eles não chamam o livro de Apocalipse, eles chamam o livro de The Book of Revelation. É o livro da revelação. O que é revelação, segundo o Espiritismo? Introdução do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Kardec vai explicar que nós temos as revelações científicas e as revelações religiosas, espirituais. Revelação é tudo aquilo que era desconhecido e que vem à luz. Bom, essa primeira palavrinha do Apocalipse está mostrando que o livro todo, ele é de revelação. Ele está trazendo ao conhecimento coisas que estavam obscuras. E vejam vocês que curioso. E aí a gente faz uma reprise do que nós vimos no nosso último encontro. A própria revelação fala que no futuro viria o Espiritismo. Como que ela fala isso? De várias maneiras. De várias maneiras. Uma delas é que no futuro viria uma terceira revelação. O Apocalipse mostra que no futuro da humanidade chegaria uma revelação nova, que é aquela destacada no 7º elemento de cada ciclo, e que traria mudanças consideráveis na esfera da cultura do planeta. Né? Então a gente pode dizer que o Apocalipse é a revelação da revelação. Por quê? Ao mesmo tempo que ele revela eventos do futuro, ele guarda a previsão de uma outra revelação que viria adiante, que é o próprio Espiritismo. Ah, Marcos, você está inventando isso? Não estou. Se vocês lerem, por exemplo, o capítulo 10 do Apocalipse, vocês vão perceber essa ilustração metafórica. Jesus está lá ditando para João e está mostrando para ele as coisas. Está abrindo a visão mediúnica de João. E aí, na última etapa, João começa a ver os esclarecimentos que viriam na terceira revelação, que é o Espiritismo. E ele já ia começar a anotar. Ia estar contido no próprio livro do Apocalipse muita coisa. O Espírito comunicante, que é Jesus, fala assim: João, não, para. Isso você vai guardar só para a época dos 7 trovões. O que são os trovões? São as manifestações espirituais. Isso aí você vai guardar só para o futuro. Sela. Veja só, o Apocalipse abriu um monte de selos, né? Mas quando João viu além, o Espírito comunicante fala com ele assim: sela isso, fecha. Porque isso virá só no futuro para a humanidade. E aí, o capítulo 10 termina assim, entre o 10 e o 11, ele fala assim: você ainda vai profetizar para muitos povos, línguas e nações. Jesus está falando assim: você está achando que seu trabalho acabou? Acabou, não, você ainda vai trabalhar para trazer revelações ainda no futuro. Então, nesse ponto do Apocalipse, no capítulo 10, o livro está trazendo para a gente a realidade das revelações incessantes. E o Espiritismo hoje nos explica isso. Que na medida do passo evolutivo, nós vamos recebendo cada vez mais acréscimos, segundo o nosso merecimento,
e segundo a nossa capacidade de entendimento. Mas o livro inteiro é uma revelação. Ok? Bom, segundo trecho, de Jesus Cristo. Não é revelação do Buda, não é revelação de um espírito inferior, são informações trazidas pelo dirigente espiritual do planeta Terra. Então, gente, com todo respeito, quem acha que estudar o Apocalipse é besteira, está zombando do próprio Jesus. Porque no final do livro do Apocalipse ele fala assim, olha, não guardem em segredo as palavras dessa profecia, considerem ela. E ele mesmo está gastando, perdendo seu tempo, né, entre aspas, estaria perdendo seu tempo com a mensagem. Vocês acham que o espírito da envergadura de Jesus perderia seu tempo com a mensagem se ela não tivesse importância? Claro que não, né? Então é uma revelação que vem do próprio Cristo. Deus lhe concedeu, Deus ali comunicando diretamente com Jesus, então a gente já percebe que Jesus ele atua perante os homens como médium de Deus. Olha que legal, hein? Jesus é médium de Deus para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer. Gente, vamos por partes. Vocês estão percebendo que eu estou pegando parte por parte? As coisas que devem acontecer. Como assim, Marco? Tem estudiosos do meio espírita que não aceitam isso. São respeitáveis, pessoas até muito inteligentes. Não aceitaram o que o Emmanuel explicou lá no livro Caminho da Luz, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Mas está no texto. O que é que eles não aceitam? Que o Apocalipse traz previsões de coisas que vão acontecer. Está no texto aí, ó. Revelação que está desvelando para a humanidade eventos que vão acontecer. Que vão acontecer. Você não consegue compreender este ponto sem estudar o capítulo 16 do livro A Gênese, que é a teoria da presciência, a mediunidade de presciência, como que ela funciona. Porque o Apocalipse inteiro é revelação de presciência. Marco, mas você está inventando isso. Não estou. Emmanuel diz isso no livro, no livro A Caminho da Luz, capítulo 14. E o texto está me dizendo isso aqui, no capítulo 1. Ok? Mas aí ele continua. As coisas devem acontecer muito em breve. Aí a gente tem que abrir um parênteses aqui. Vou explicar esse muito em breve daqui a pouco. Porque tem gente que pensa assim, muito em breve, então era meses depois, já passou, uma semana depois do que o João recebeu. Vocês vão perceber que a estrutura do livro e o conteúdo do livro nos mostra que não é isso. Mas nós vamos chegar lá. Jesus, a manifestou com sinais. Gente, não tem uma palavrinha à toa utilizada sem propósito aqui. Olha que legal. Jesus manifesta a mensagem para João através de sinais. Por isso que Emmanuel explica lá no livro Caminho da Luz o seguinte, que Jesus convoca João, que ainda estava encarnado, ele se desdobra em espírito, e aí ele começa a ler a linguagem simbólica do infinito, nas palavras do Emmanuel. Ou seja, Jesus começa a mostrar para ele imagens, traduz a mensagem para ele usando metáforas, analogias, símbolos, alegorias. Mas são imagens aleatórias? Não. Ele usa as imagens da Bíblia, das escrituras antigas. Tanto aquelas que eram conhecidas da cultura da época, no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então a gente pode explicar o seguinte, que o Apocalipse é uma espécie de mosaico. Você pega as várias pedrinhas que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento e você constitui a imagem. Ele foi trabalhado com esses sinais, com esses símbolos. Sintetizando isso que está escrito aqui. O livro é todo simbólico. Ele é todo simbólico. Então,
Jesus manifesta a mensagem para João através dos sinais, por meio do... Como assim por meio do? Mediunidade. Através do seu anjo. Então, vejam vocês, ó, Jesus é médium de Deus, mas ele usa um outro espírito intermediário com João. Então, a informação passa de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, esse chamado anjo, e do anjo para João. Marco, mas eu não sabia que tinha médium no plano espiritual. Não tem. O Chico Xavier, em várias oportunidades, ele falou, olha, quando eu desencarnar, eu gostaria de continuar trabalhando como médium no plano espiritual. Ele queria ser intermediário de espíritos no plano espiritual. Fazendo aquela ponte, ele recebe de um espírito superior e passa para o médium encarnado. Tá? Tanto existe que está presente na escritura antiquíssima que é o Apocalipse. Esse espírito aqui, que é um espírito evoluído, que é chamado de anjo, a gente sabe que anjo não existe, né? São espíritos evoluídos, é só uma forma de se referir, uma forma antiga de se referir a ele. Esse espírito aqui, na minha leitura, é o espírito da verdade. Mas como que você chegou a essa conclusão, Marco? Estudando a estrutura do capítulo 14 do Apocalipse. Um dia nós vamos estudar a estrutura do capítulo 14 e eu vou tentar mostrar para vocês que é o espírito da verdade. Porque lá tem a conjugação. Quando é trazida, é mencionada a vinda do espiritismo, é trazida a conjugação de Jesus, o espírito da verdade e Kardec. Nós vamos ver isso depois. Tá? Bom, versículo 2. O qual atestou tudo quanto viu, como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Nós vamos entender esse testemunho de Jesus Cristo daqui a pouco. Pois não, alguém quer falar? Não, Marco, nós vamos ter que fazer uma maratona com você aqui, ó, maratonar com você para entender, para a gente conseguir estudar. Você não vai escapar da gente não, viu? Estamos aí. Tem uma hora que a gente está conversando aqui, esse assunto é maravilhoso, tem que fazer uma maratona. Pois é. Tema é vasto. Mas termina esse aí. Já estamos chegando no horário, né? Mas pode finalizar aí. Ok. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia, se observarem o que nela está escrito, o tempo está próximo. Então vamos só entender essa história do tempo está próximo. Eu não mostrei para vocês que o livro do Apocalipse é um espelho, onde Apocalipse 1 a 3 está espelhando Apocalipse 21 até 22? Pois então, para entender esse tempo está próximo, eu tenho que ir lá no final, para entender que tempo próximo é esse. Aí se eu chego lá no final, que é a parte espelhada, também fala que vai acontecer muito em breve. Então, por exemplo, no Apocalipse 22, versículo 6, disse-me então, essas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho muito em breve. Quem? A presença divina. E também a presença da mensagem de Jesus, que é a segunda vinda de Jesus. Ora, o que é a segunda vinda de Jesus? Por exemplo, Kardec explica lá no livro A Gênesis que a segunda vinda de Jesus é o Consolador prometido, é o Espiritismo chegando na Terra. Então, como esse muito em breve pode ser considerado como dias, semanas ou meses? Não é. Esse muito em breve tem uma razão. Ela era uma expressão idiomática utilizada na época para falar o seguinte, olha, a lei divina está chegando em breve. Emende seu comportamento, que ela vai te alcançar em breve. Mas esse em breve era a brevidade da urgência de você mudar o seu comportamento. Isso está em várias escrituras do Velho Testamento, eu posso mostrar para vocês depois. Uma outra consideração é que a gente tem que entender que eles estão tratando do tempo na visão espiritual, né, gente? 2000 anos para Jesus não é nada para um espírito infinito, imortal, como todos nós somos, mas para o ângulo da imortalidade do espírito, esses eventos eles estão enxergando como se fossem presentes. Ô Marco, mas tem fundamento no espiritismo? Tem. Lá no Livro dos Espíritos,
Muito interessante, o Kardec comenta que quando os espíritos, através da mediunidade e presciência, eles enxergam o futuro, eles veem como se fosse o presente. Estão entendendo? Muito em breve? Bom, mas por que você está destacando o final do livro, Marco? Pelo seguinte, gente. Porque o final do livro está falando da vinda do Espiritismo, está falando da humanidade renovada, está falando da Nova Jerusalém, que é a humanidade que já venceu a regeneração. Vocês acham que o planeta ditoso vai acontecer agora? Não, vai demorar pra caramba. É lá na frente. Então esse muito em breve do capítulo 1, que está espelhando o final do livro, eles se casam, ele é metafórico também. É um muito em breve na perspectiva espiritual. Tá? É aquele período que ainda virá, que os espíritos desmaterializados já conseguiram enxergar, mas que na nossa visão ainda de seres inferiores vai tomar passos mais lentos, porque o tempo para a gente corre numa outra velocidade. Para eles não, né? Então é só uma expressão idiomática da época que a gente também consegue entender usando a ciência espírita. De todos os ângulos que você olha a expressão e casando as pontas do livro, você percebe que a previsão do muito em breve, que está lá no capítulo 1, é a da vinda desse reinado de Deus na Terra, que está lá no final do livro, que ainda vai demorar. Eis que eu venho em breve, e acrescentou: não retens em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Que tempo está próximo é esse? É o final dos tempos, que o Kardec explica, mas o final dos tempos é um período extenso, comprido, prolongado, que começa com a vinda do Espiritismo. É um período de renovação. Então, olha só, se eu fosse levar o pé da letra, só esse finalzinho do Apocalipse, eu teria que dizer assim: poxa, mas como assim o tempo está próximo? Aconteceu 2 semanas depois da morte de João? Não. A gente tem que ter a sabedoria e o discernimento espiritual para entender a dilatação do tempo e a forma da abordagem tal como está na simbologia do livro. Ok? Bom, vou parar por aqui, que nós já estouramos o nosso tempo, mas eu ainda teria que explorar os outros textos que eu destaquei para vocês. Ó. Tá? Os sinais, a mediunidade, o testemunho de Jesus, e ainda teríamos mais um pouquinho para falar sobre o capítulo 1. Isso aí a gente vai ter que deixar para um outro encontro. E isso é ótimo, Paulo. Marco, desculpa. Isso é ótimo, porque você vai ter que voltar aqui todo mês, que agora você aguçou a nossa necessidade de entender isso. E cada dia que você explica isso aí, eu vejo de outra forma. Estou aqui apaixonada com isso aí. Legal, né? Nossa, é muito bacana, muito bacana. Eu te agradeço muito. Eu e meu marido, nós estamos aqui apaixonados com o seu livro e com o seu estudo. Nós agradecemos muito por essa oportunidade. Agradecemos. Estudar é maravilhoso, né? O estudo é aquilo que você não perde nunca. O saber não ocupa lugar, você nunca vai deixar... Ninguém te toma o saber, né? Exatamente. E quanto mais você está esclarecido, mais você tem condições de conversar sobre algum assunto, mais você vai ter entendimento sobre esse mundo, como que ele está agora. Você vai ter mais tranquilidade para passar por os momentos difíceis, né, Marco? Com certeza. Então, a gente está vivendo um momento complicado, mas com a crença que a gente tem na imortalidade da alma, tudo que Kardec trouxe para a gente, à luz do Evangelho de Jesus, dá uma tranquilidade na gente, assim, dá uma paz, porque você não precisa preocupar, porque você é imortal. Olha só, você tem N oportunidades. Muito obrigada, sabe? Eu poderia deixar você falando aqui até 10 horas, né? Mas vamos deixar um gostinho de quero mais para todo mundo aqui. Claro, vai ser uma alegria, viu? Muito obrigada. Nós vamos agradecer a Jesus nesse momento
por essa oportunidade maravilhosa. Vamos pedir a Jesus que envolva todos nós, os nossos familiares, que a tua luz possa iluminar as nossas consciências, expandindo o nosso entendimento, para que nós possamos, nesse dia de hoje, entender tudo aquilo que Jesus queria que soubéssemos desde o início, desde a sua estadia aqui na Terra. Que possamos, através do estudo, que possamos, através da leitura dos evangelhos, da literatura de Kardec, dos espíritos, compreender como é maravilhosa a nossa doutrina, como é maravilhoso o Evangelho de Jesus. Jesus, graças te damos por essa oportunidade. Abençoe a todos nós e que nós possamos, a cada dia, sermos cristãos melhores. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Marco. Muito obrigado, pessoal. Gratidão por tudo aí que vocês fizeram pela gente. Obrigada, amigos.